E aí você acha que, nesse ponto de vista, existe uma diferença entre acumular e movimentar? Acumular chega e para em mim. Movimentar passa por mim. Você acha que talvez essa seja uma forma inteligente de entender a diferença de como a pessoa pode lidar com o dinheiro? Porque ela pode ser um canal, né? Pode ser um canal de riqueza para as pessoas ao entorno ali, um canal de riqueza para os problemas que ela resolve, enfim. Ou ela pode ser uma acumuladora, né? Cara, assim, na minha visão, tá? Acumular. Porque quando a gente tá falando de uma pessoa que gera muita riqueza, para mim é óbvio que tem que acumular. Porque você tem que ter lastro, você tem que ter capital para fazer as coisas acontecerem. Então vai depender muito do que tem no coração dessa pessoa. Porque uma coisa é você ter muito dinheiro como uma empresa, a empresa precisa ter capital, precisa ter uma musculatura, né, financeira, econômica. Mas sem dúvida, quando o coração dessa pessoa é bom, ela faz esse dinheiro girar, tá? Várias maneiras. Assim, muita gente fala do Neymar, que é marrento, que é isso, que é aquilo. Outro dia eu estava lendo umas matérias, cara, para mim parece que é o jogador que mais faz ação social. Só que é pouco divulgado o que ele faz. A imprensa só gosta de mostrar que ele é perdulário, gasta dinheiro com iate, com carro, cara, mas o dinheiro é dele. Aí, assim, cada um na sua evolução, o cara saiu do zero, né? Zerou o game da vida. Pode estar passando por dificuldades espirituais, porque o dinheiro mexe com a vaidade, mexe com o ego, mas de uma forma ou de outra, se é por questões tributárias ou não, o cara está fazendo bem. Quem está recebendo lá na ponta não quer saber se ele está tendo benefício tributário, se ele está tendo uma visão de lucro diferenciada, cara, mas o dinheiro dele está fazendo bem. Então acho que vai depender muito do coração da pessoa, sabe? Fazer genuinamente. Outro dia a gente estava conversando sobre essa questão, né? Não foi aqui não, acho que foi com o pessoal da academia, falando com a pessoa, pô, mas você defende igualdade, você defende, pô, que o dinheiro tem que ser repartido por todos. Você faz isso? Aí a pessoa, não faço porque ainda não tenho dinheiro. E você, então, você doa sangue, pelo menos? Que, pô, doar sangue você está ajudando o outro. Não dou sangue, não faço nada. Então, assim, é o coração da pessoa, né? Não precisa ter para dar, não precisa ter para compartilhar, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, Respondeu? respondeu. E aí você falou, isso envolve um pouco o egoísmo, né? Você falou de vaidade, ego e tudo. Na visão espiritual, o egoísmo ele pode criar débitos espirituais para serem tratados até depois, assim, porque ele gera uma sequência, talvez ele seja a gênese de muitas atitudes extremamente Pô, negativas, né? sem dúvida. Que você enxerga dessa visão do egoísmo gerar certos débitos, ao invés de. Porque a gente tá aqui com o objetivo de evoluir, né? E aí você abraça o egoísmo, você vai regredindo na real, né? Cara, na verdade ninguém regride. É igual na escola. Você pode ser um péssimo aluno na quarta série e repetir 5 vezes, mas tu não vai cair para a terceira. Entendeu? Você só se atrasa. Então, assim, o egoísmo, ele vai ser sempre acompanhado da vaidade e do orgulho, né? E o egoísmo realmente o egoísmo é um sentimento que todos nós carregamos, cara. Uns mais, outros menos. Uns conseguem lidar com mais facilidade, outros não conseguem. E todo mundo está aqui, cara, para evoluir. Então, se uns têm mais e outros menos, não interessa para essa evolução, né? Quem tem menos hoje pode ter tido situações muito piores em outras vidas. E a pessoa que está passando por essa fase está tratando. Aqui é como se fosse um purificador de água, saca? A água vem barrenta, passa por um filtro, micro canais, os sedimentos sólidos vão ficando presos, aí sai do outro lado uma água cristalina. E esse processo é doído, porque você tem que se desprender de várias coisas, né? Então,
É por isso que fala assim, né, essa questão do rico não entrar no reino dos céus, porque normalmente ele está agarrado a esses sedimentos sólidos, né? É que no caso da nossa água é coliforme fecal, né, cara? A maior parte, junto com o barro. Então, esse processo de purificação é o que fala, passar pela porta estreita, né? Então, o processo de purificação, ele é doído, é apertado, mas no final você sai cristalino. Então, é por aí, sabe? E você acredita que tem gente que fala que dinheiro é energia, né? Dinheiro, na verdade, é o papel que representa uma energia, enfim, que aí pode ser interpretada de várias maneiras, né? E energia estagnada normalmente não é muito bom, né? Não, A energia normalmente tem que tem que girar. fluir, Uhum. né? Então você acredita que o apego ao dinheiro, deixar essa energia estagnada, ela paradoxalmente gera o oposto? Ao invés de atrair riqueza, ela afasta? Diogo, então, assim, tudo vai depender o que é riqueza para a pessoa, né? Na lei da relatividade, você vai ter o evento baseado no observador. Então, se o cara que acumula riqueza observa aquilo como sendo importante para ele, é diferente de uma pessoa que olha para a mesma riqueza e fala, cara, isso aqui não, para mim não tem a mínima importância. Então depende do observador, tudo é energia. Então, se você bota muita energia no que está sendo observado, aquilo te ganha. Enquanto que outra pessoa com uma visão mais ampla, mais completa da vivência espiritual aqui na Terra, vai olhar para aquele mesmo objeto, né? Vai estar observando e não vai dar o mesmo poder energético para aquilo do que aquele outra pessoa dá. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai se agarrar àquilo, vai morrer rica, mas a pergunta é: o que que é riqueza? É dinheiro? Sabe? Então, assim, essa aqui é a pergunta que a gente tem que se fazer. Você quer ser rico, mas rico em quê? É um ponto para se refletir. Então, certo, concordo, mas em se tratando, porque nós falamos da importância do material, né? A gente não sobrevive sem o dinheiro. Aham. E eu vejo muitas pessoas falando, muitas pessoas que alcançaram riquezas muito relevantes, que é, 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 elas justificam muito ter crescido tanto financeiramente em dinheiro pelo fato dela não se agarrar àquilo, dela fazer aquilo girar. Você já teve experiências assim que você conseguiu perceber, caramba, realmente quando a gente coloca pra fluir, fica mais próspero? Não, sem dúvida. Digo financeiramente, em É dinheiro em mesmo. dinheiro em tudo, porque o dinheiro, cara, é um reflexo do seu valor, tá? Então você falou de coisas paradas, estagnadas, elas realmente param esse fluxo energético. Vou te dar um exemplo. A gente falou sobre materiais parados, dinheiro parado. Quando você fica agarrado àquilo, você fica contaminado por aquela energia, tá? Quando você bota aquele dinheiro para girar, às vezes não é nem dinheiro, às vezes são materiais móveis, né? Bens imóveis. Quando você começa a gerar aquilo, se desprender daquilo, você ativa um recurso automático do universo. Porque por exemplo, você colocaria seu dinheiro na mão de um mau gestor? Não, né? A não ser que você não conhecesse. Mas toda pessoa que está se desenvolvendo intelectualmente, estuda, sabe analisar se é um mau gestor, se tem uma má conduta, correto? Cara, o universo é a mesma coisa. Ele vai depositar os recursos naquele bom gestor. E isso não tem como enganar. O universo, Deus, não vai ficar se enganando aonde colocar o recurso. Entendeu? Então, é mais ou menos nessa linha que ocorre essa geração de riqueza. O universo dá para quem sabe gerir. E a organização passa por isso. Perfeito, perfeito. É, e essa doação? Vamos falar mais do dinheiro mesmo. Pessoa que doa ali, que ela
O cara tira do bolso dela ali pra doar pra alguém, independente do que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Aquilo retorna pro doador de forma material ou imaterial, ou dos dois. Não, o que que seria uma gota d'água saindo de uma piscina? Nada. Dar dinheiro para quem tem muito, não é nada. A pessoa acha que está fazendo caridade, às vezes está até iniciando, e eu não estou julgando isso. Mas não faz falta, sabe? A questão não é o dinheiro. Outro dia eu estava chegando em casa, né? Aí a gente saiu, tava eu, minha esposa e minha filha. Dessa vez, eu, minha esposa, não, tava eu, minha esposa e Laura e Clara, as duas, que a gente foi para uma pizzaria, os outros não estavam com a gente. Aí a gente saiu, veio, sobrou pizza, né? Eu falei, cara, a gente já comeu pizza, vamos levar, a gente lancha essa pizza. Quando a gente saiu do carro, passou um morador de rua. E aí eu falei, amigo, quer essa pizza aqui? O cara aceitou na hora. Eram, acho que, sei lá, 3 fatias de pizza, não lembro. O cara pegou a caixa e ele andou mais, sei lá, uns 10 metros, tinha um outro cara catando coisa na lixeira. Esse que recebeu a pizza bateu no ombro do cara, aqui, amigão, quer uma pizza? Cara, isso é de fato caridade. Dividir o pouquíssimo que tem.